Olá concurseira, Jesus Mar com vocês, pode chamar de Jesus. Estou aqui para ministrar a aula de processo unificado, especificamente, dentro do conteúdo da disciplina de engenharia de software. Vamos falar sobre esse processo unificado, trazendo exemplos ali sobre como funciona, qual a importância desse processo, falar sobre as fases do processo, sobre os workflows. São conteúdos que são cobrados em concurso público de tecnologia da informação e que nós vamos abordar nesse momento. Então, vamos sem mais delongas, vamos para a tela. Bem, primeiramente, me apresentando, Jesus Massos, como eu falei, sou graduado, pós-graduado em Segurança da Informação, graduado em Tecnologia da Informação. Antes de iniciar falando, propriamente dito, sobre a questão do processo unificado, vou trazer uma conceituação aqui de processo, trazer alguns processos, assim, pincelar rapidamente os processos dos mais, que a gente pode chamar dos mais antigos ou dos conceitos originais de processo, para depois entender a importância do processo unificado. Já que o Somerville é um processo de software, é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software, ou seja, um conjunto de atividades relacionadas que vão levar à produção de um produto de software. Isso é a definição de um processo. Essas atividades podem envolver o desenvolvimento de software a partir do zero, uma linguagem padrão de programação como Java ou C. E a gente vai falar um pouco sobre o modelo em cascata, Isso aqui eu não vou me aprofundar, porque demoraria muito tempo, teria que ter uma aula só para isso, mas eu vou procurar pincelar aqui para você entender por que é importante, O que vem implementando o processo unificado, por que é importante o processo unificado nesse sentido. A gente vai entender a partir desses modelos mais antigos, que um deles é o modelo em cascata. Esse modelo considera atividades fundamentais do processo de especificação, desenvolvimento, validação e evolução, e representa cada uma delas como fases distintas, como especificação de requisitos, projeto de software, implementação, teste e assim por diante. Como é que funciona? Só para pincelar rapidamente, é assim, esse modelo tradicional funciona da seguinte maneira, que é a cascata. Algo parecido com a engenharia que a gente tem no engenharia civil, basicamente é isso. O que acontece? Você vai construir uma casa, construir um prédio, o engenheiro vai levantar os requisitos junto ali com a pessoa ali, seja física ou jurídica, que vai construir, que deseja construir aquele prédio ou aquela casa, levanta os requisitos, vê a possibilidade, se realmente aquele projeto realmente é viável, a viabilidade, e a partir daí inicia ali o processo ali de construção. E aí vai parte da construção, vai construir o projeto, depois levantar requisito, construir o projeto, e depois de fazer o projeto, vai para a construção. E essa construção ela costuma ter um prazo para entrega. A questão toda da engenharia de requisito, a questão toda do modelo em cascata é que você geralmente tinha que entregar esse projeto, tinha um prazo. Digamos, você tinha ali um ano para entregar um software, entregar ali um software, um programa, um sistema, tinha um ano. E aí você fazia todos, como foi colocado aqui no slide. Você fazia, cada um dos processos eram individuais, e você fazia um por um até o final. E no final você fazia entrega para o usuário. Então você fazia o que está dizendo aí no slide. Você fazia o quê? Você especificava o requisito, você fazia o projeto, você implementava, testava, e aí você ia entregar depois para o usuário. O que podia acontecer nesse caminho? Podia acontecer do usuário desistir, podia acontecer, por exemplo, do levantamento de requisitos não ser mais válido para aquele projeto, por exemplo, aqui. Por exemplo, digamos que um requisito ali, ele atende uma tal legislação, e você demora 1 ano, 2 anos para entregar um projeto de software. E digamos que durante o projeto, a legislação muda. E aí? Não faz sentido entregar um projeto que você está ali há 1 ano construindo, sendo que mudou o requisito ali de legislação, por exemplo. Aí já é um problema para o projeto. Você vai ter que voltar para aquela parte, se é que é possível voltar, porque geralmente quando ele cascata. Quando ele cascata, você passa de fase em fase, uma por vez, vai lá no requisito, vai no projeto, vai na implementação, vai no teste, você faz um de cada vez. Então assim, quando você, se der algum problema, algum erro, alguma situação, no meio do projeto, você tem que voltar lá no início.
Então isso era um prejuízo, é um prejuízo para quem utiliza o modelo em cascata. Então isso vai fazer a gente entender por que é importante um processo como unificado. Então, para entender essa parte do projeto em cascata, o nome diz cascata. Cada fase é individual e cada fase é feita por sua vez. Cada fase é feita por sua vez. Ou seja, são fases distintas, né? Então cada uma é feita de sua vez e tem evolução, né? Então você começou com o requisito, né? Especificou o requisito, aí vem um projeto, evolui para a implementação, para um teste e depois para a entrega, por exemplo, aqui para simplificar a situação. Então, basicamente é isso. O desenvolvimento incremental ele já é uma abordagem diferente. Por quê? Porque ele vai intercalar as atividades de especificação, desenvolvimento e validação. Ao invés de ter essa questão toda que a gente acabou de colocar, né, com a entrega do modelo cascata, fazer todo o projeto para entregar somente no final e ter o risco, por exemplo, de os requisitos levantados já não serem viáveis, aqui não. Aqui existem os incrementos. O sistema ele é desenvolvido como uma série de versões, que são os incrementos, de maneira que cada versão adiciona funcionalidade à anterior. Aqui, por exemplo, vamos, assim, a grosso modo, né, digamos, você vai vamos trazer um exemplo como um aplicativo de banco, né? Por exemplo, você tem várias funcionalidades. Então vamos lá, você tem funcionalidade de saldo, consulta de saldo, tem funcionalidade de Pix, transferências, de extrato, por exemplo. Enfim, e digamos, o que pode acontecer nessa situação aí? Se você tem um modelo incremental, você, por exemplo, você vai lá, desenvolveu a parte do saldo, você já pode entregar, olha, o usuário está aí. Se você quiser utilizar, já pode utilizar a opção de saldo. Espera um pouquinho que a gente está implementando aqui ainda as opções de extrato. Entregou de extrato? Espera aí, a gente vai, pode, ó, tá tendo o saldo de extrato, pode utilizar. Agora a gente vai implementar a opção de Pix. Então assim você vai fazendo incrementos, você vai adicionando funcionalidades à versão anterior. Ou seja, vai te esperar todo o ciclo de um ano, por exemplo, né? Claro, é hipotético aqui essa questão do ano. Um ano para entregar o aplicativo, você pode ir incrementando, entregando pouco a pouco. Cada incremento você adiciona ali uma funcionalidade e você vai entregando o sistema, entregando aquele aplicativo. Então veja a diferença, né, para o modelo cascata. Tinha que esperar todo o processo. Que não, você vai implementando, fazendo os testes, fazendo o desenvolvimento, vai entregando e começa o ciclo, continua, vai entregando e assim por diante. Você não para de entregar as funcionalidades desse software, desse projeto. A gente vai ter a parte da engenharia de software, né, orientada a reuso também, que é uma situação também interessante. Por quê? Porque você vai utilizar, né? Você não vai criar o sistema do zero. Você vai utilizar ali por exemplo, você vai utilizar um sistema que já foi desenvolvido, um sistema que já tem uma base para você continuar, né? E não ter que iniciar do zero. Então é uma implementação importante que vai te ajudar certamente a desenvolver melhor um sistema, um aplicativo. Então, ao invés de começar do zero, você já utiliza a parte já existente. Outra característica a se observar é essa questão aqui, né, que eles não são mutuamente é, excluídos, né, exclusivos, né? Ou seja, você não precisa excluir um do outro. Você não precisa excluir um do outro, né? Não há essa necessidade de exclusão, de excluir um do outro. Ou seja, você pode utilizar ambos os modelos. Então isso aqui é interessante, né? Dependendo da complexidade, do porte ali, sistemas de grande porte, você pode aí optar por utilizar mais de um modelo. Então isso aqui é interessante, vai ver na prática o processo unificado, ele é praticamente utilizando esse conceito. E aí vem o processo unificado, né, que é o UP, que é uma estrutura de desenvolvimento de software usada para modelagem orientada a objetos. A estrutura também é conhecida como Rational, né, um Rational Unified Process, ou Open Unified Process, RUP ou OpenUP, são duas siglas também para esse mesmo significado. É uma tentativa de unificar o melhor de todos os modelos convencionais, por isso o nome processo unificado, de forma que possa se adequar ao desenvolvimento ágil de software. Como os outros métodos não possuem uma maneira satisfatória para lidar com o paradigma de orientação a objetos,
O RUP introduziu a UML, uma notação gráfica para especificação de objetos capazes de demonstrar visualmente as funcionalidades e fluxos de software. E é interessante isso que a gente vai ver nas próximas aulas, o que é o UML, como é que funciona o UML, os modelos, né, de uma modelagem que a gente vai ver como é que você utiliza a modelagem, a importância dessa modelagem, tanto para o desenvolvedor ter uma visão ali da programação de objetos, como também o próprio usuário conseguir enxergar como é que ele funciona, aquele sistema vai funcionar, como é que funciona aquele sistema. Então, a questão toda aqui do PU, né, o P, na verdade, que é o processo unificado, é justamente isso, é trazer ali uma visualização melhor, né, e unir, né, os processos convencionais, unificar, vai desenvolver de maneira ágil, ou seja, ao invés de esperar todo aquele processo, como a gente viu no caso de cascata ou incremental ali, ele junta os melhores dos mundos para poder dar uma agilidade no desenvolvimento desse processo. E a gente tem as características, né? Uma delas é iterativo e incremental, tá? Muito cuidado, é iterativo, não é interativo, certo? Onde a elaboração, construção e transição, que são fases que a gente vai ver aí do UP, são divididas em uma série de iterações. Em projetos grandes, a fase de concepção também pode ser dividida em iterações. Cada iteração resulta em um incremento, que é uma versão do sistema contendo funcionalidades adicionais ou melhoradas em comparação com a versão anterior. Essa divisão de incrementos deve ser feita no início do projeto, definindo todas antes de iniciar a programação. Ou seja, esses incrementos, os incrementos devem ser definidos lá no início do projeto, certo? Então, assim, à medida que vai avançando a fase, vai sendo incrementado. Nós vamos ver cada uma das fases a seguir, quais as principais características de cada uma delas, mas cada fase que se passa, você tem implementação de uma incrementação, tem um incremento ali nesse sistema, nesse software. E assim você vai seguindo até concluir a entrega ali, o desenvolvimento, o ciclo de vida desse software. E outra característica também é dirigida por caso de uso, como eu falei, né, utilizado o ML, que é o caso de uso que a gente vai ver futuramente, que é uma iteração, tem um conjunto, né, cada iteração ela vai ter um conjunto de casos de uso, ou cenários de requisitos. Né, isso é interessante porque o ML, eu não trouxe aqui nessa aula, mas talvez na próxima já vou trazer para você ter uma visão do que seja o ML. O que acontece? O ML, quando você visualiza o ML, é interessante você verificar que lá você vai ter assim, uma visão clara, né, assim, gráfica, né, de um diagrama ali. Tem diagramas utilizados no ML, porque você vai conseguir enxergar na prática como é que vai funcionar os requisitos, como é que vai funcionar aquele programa, quem são os atores daquele sistema, daquele programa, o que vai ser implementado ali, como aquele programa vai funcionar, como ele vai responder o usuário, como o usuário vai acessar ele, enfim, cada uma das iterações, cada um dos requisitos ali, ele vai ter cada iteração vai ter ali um cenário, né, um caso de uso, para poder exemplificar, para você poder entender, né? Inclusive, é da implementação até o teste, né? E desenvolvimento vai ter esse UML para você ter uma compreensão de como utilizar esse processo unificado. Centrado na arquitetura, né, o P defende que para dar forma ao sistema, a arquitetura deve estar no centro dos esforços da equipe do projeto, uma vez que não existe um modelo único suficiente para cobrir todos os aspectos do sistema. O P suporta múltiplas visões e modelos arquiteturais, então centrado na arquitetura. Já quer ali de cara já saber qual é a arquitetura, tem que já definir qual é a arquitetura. Então aqui é centrado na arquitetura. Outra característica é focada nos riscos. O modelo requer que a equipe do projeto concentre-se em enfrentar os riscos mais críticos no início do ciclo do projeto. As entregas de cada iteração, especialmente na fase de elaboração, devem ser selecionadas de forma a garantir que os maiores riscos sejam tratados em primeiro lugar. Então a prioridade é para tratar os maiores riscos. Eu já vi questão de prova dizendo que os maiores riscos são tratados por último. Não, negativo, que é o contrário. Os maiores riscos serão tratados em primeiro lugar como ordem de prioridade. Então é focado no risco. Tá? E a fase de elaboração é a principal fase, especialmente nessa fase aqui, que é verificar os maiores riscos. A gente vai ver isso quando a gente for falar sobre fases. E aqui nós temos as fases, né? Temos as fases
esse modelo de processo unificado, ele contém uma série de ciclos. E cada ciclo ele termina com o lançamento de uma nova versão dos sistemas e cada ciclo vai ter 4 fases. Temos um ciclo, tá? Terminou um ciclo, inicia uma outra fase. Então, uma nova versão do sistema é lançada ali, inicia outro ciclo. Cada ciclo vai ter 4 fases, que são as fases concepção, elaboração, construção e transição. Lembrando que isso pode vir em inglês também, tá? Concepção pode vir como inception, elaboração, elaboration, construção, construction e transição, se não me engano, transition. E pode vir em inglês também, a gente vai ver questões que vão trazer essas fases em inglês. Então é importante entender essas fases, na verdade, compreender essas fases aqui, as palavras-chave. Inclusive, eu até coloquei de amarelo, você vai ver nos slides a seguir, coloquei de amarelo os principais ali, palavras-chave de cada uma das fases. Temos aí um Pressman, né? Isso aí o Pressman colocou aí sobre o processo unificado. Temos aí a questão gráfica, concepção, elaboração, construção e transição. Vamos lá, concepção Inception. O objetivo da fase de concepção é estabelecer um business case para o sistema. Você deve identificar todas as entidades externas, pessoas e sistemas, que vão interagir com o sistema e definir as interações. Ou seja, definir quais pessoas externas, pessoas e sistemas, entidades externas e também as interações, né? Como é que o sistema ele vai interagir, né? Definir as interações no sistema. Então você deve usar essas informações para avaliar a contribuição do sistema para o negócio. Se essa contribuição for pequena, então o projeto poderá ser cancelado nessa fase. Essa parte, galera, é muito parecido com o que a gente vê lá no Cascata, que é a questão da engenharia de requisitos, que é você levantar requisitos. Então aqui basicamente vai levantar o requisito, vai ver ali o business case, né, como foi colocado aí, vai levantar o que vai ser necessário, o que vai se utilizar, quais entidades externas, pessoas e sistemas vão interagir com esse sistema, vai definir como elas vão interagir nessa fase, e a partir daí vai ser verificado se há viabilidade, se esse modelo, se essa contribuição é pequena. Né? Se for pequena, pode ser cancelado esse projeto, porque pode causar um prejuízo. Então, que basicamente é muito parecido com engenharia de requisitos, a parte de requisitos, levantamento de requisitos, que a gente viu lá no modelo cascata. Então, é mais ou menos isso aqui. Mas eu marquei de amarelo aí o principal, que é estabelecer o business case e identificar entidades externas, né? Pessoas e sistemas que vão interagir. Isso aqui é a principal objetivo dessa fase de concepção. Vamos lá, próxima fase, aliás, próximo slide, né? Tem fase na cabeça. Elaboração. As metas da fase de elaboração são desenvolver uma compreensão do problema dominante, estabelecer um framework da arquitetura para o sistema, desenvolver o plano de projeto e identificar os maiores riscos do projeto. No fim dessa fase, você deve ter um modelo de requisito para o sistema, que pode ser um conjunto de casos da UML, uma descrição da arquitetura ou um plano de desenvolvimento. Ou seja, o modelo de requisitos para o sistema, ele vai surgir a parte da elaboração, que pode ser o ML, que a gente vai ver, né, como é que funciona lá o ML, que vai ser a utilização lá gráfica, né, vamos dizer assim, a grosso modo, a questão gráfica lá que você vai ver como vai ser desenvolvido esse programa, esse sistema, tá? Ou também a descrição da arquitetura, vai descrever com a arquitetura, ou ainda o plano de desenvolvimento de software. Pode surgir um dos três aí, desses três, né? Pode ser um dos três que podem aí surgir a partir dessa parte aqui, dessa fase. Agora eu marquei de amarelo o principal, né? O que mais cai em prova, que é compreensão do problema dominante. Essa é a elaboração, é isso, qual é o problema dominante para aquele sistema, para aquele software, o desenvolvimento. Estabelecer o framework da arquitetura, como falou, orienta da arquitetura, e nessa fase vai se estabelecer qual é a arquitetura. E também o sistema de também identificar os maiores riscos, tá? Essa parte de identificar os maiores riscos, assim, então, dizer para vocês, assim, é o que mais cai de despenca em prova, é essa parte, né? Falando essa parte aí de definição dos riscos, né? Identificar, né, os maiores riscos do projeto, é nessa parte aqui de elaboração. Isso aqui eu já vi 2, 3 questões da Sesgran Hill, né, por exemplo, que é o foco aqui desse conteúdo, cair questões sobre esse assunto. Construção, né, essa aqui é a mão na massa, né, envolve projeto, programação,
projeto, programação e teste do sistema, né, que já é mão na massa. Vai ter o projeto, vai ter a programação e vai ter o teste. Né? E aqui é o desenvolvimento, né? São desenvolvidas, né, as partes são desenvolvidas em paralelo integradas, ou seja, você pode desenvolver ali várias partes juntamente, né, paralelas ali ao mesmo tempo, paralelamente, integradas, né? Você vai integrando ali uma outra ali nesse sistema, né? Na conclusão dessa fase, você deve ter um sistema de software já funcionando, você já tem que entregar um software funcionando e também tem uma documentação associada para entregar aos usuários. Ou seja, essa parte aqui, por assim dizer, a grosso modo, é a parte da mão na massa. É desenvolver o sistema, é você ir ali e fazer o desenvolvimento em si, né, a implementação do código, é fazer os testes do sistema e também já ter a documentação para entregar para o usuário. Então, construção é isso, né? O projeto, claro, o projeto, o desenvolvimento, os testes do sistema e também a entrega, essa entrega aí no final, além de tudo, a entrega da documentação já pronta, documentação pronta para ser entregue aos usuários. E a parte final, transição, né, que é uma parte muito importante também, que implica a transferência do sistema da comunidade de desenvolvimento para a comunidade de usuários e em seu funcionamento no ambiente real. A gente estava agora há pouco na parte da construção, no ambiente de teste, no ambiente ali de desenvolvimento. Aqui não. Aqui já a comunidade de desenvolvimento, desenvolvedor, já vai passar para a comunidade de usuários, quem já vai utilizar o sistema, certo? E esse detalhe aqui, né, que vai funcionar realmente no ambiente real. E aqui é o seguinte, ó, ele até diz aqui, ó, isso é ignorado na maioria dos modelos de processo de software, mas é de fato uma atividade cara e às vezes problemática. Na conclusão dessa fase, você deve ter um sistema de software documentado e funcionando corretamente em seu ambiente operacional. Aqui já é na entrega, aqui é entrega já para o usuário, por assim dizer. Então vamos lá. Iniciamos lá no Inception, as 4 fases. Inception, ou a concepção, que é a fase basicamente parecida com o levantamento de requisito, que vai verificar a viabilidade do projeto, já vai ser feito ali, né, um estudo, uma análise ali do projeto, já vai ser verificado ali as implementações, os usuários externos que farão parte desse projeto, sejam eles sistemas ou pessoas, é feito nessa parte da inicial, que é a concepção. A elaboração já vai ver a parte da arquitetura, já vai ver também a questão dos maiores riscos, é nessa fase de elaboração também que é verificado a questão dos maiores riscos, como a gente acabou de ver, e a arquitetura também é nessa parte de elaboração. É um dos principais conceitos da parte de elaboração, é basicamente isso. E aí vamos para a parte de construção, que é a parte mão na massa, vamos dizer assim, que vai ser feita no desenvolvimento, vai ser o projeto, né? Vai ser feito o projeto, o desenvolvimento e também os testes. Tá? E já tem que ter ali já pronto ali uma documentação para o usuário ter acesso nesse momento já, que é o momento da construção. E a transição, que é, como o nome diz, a transição, né? Que passa da mão do desenvolvedor, passa o sistema, o software, o aplicativo ali, o projeto passa da mão do desenvolvedor e vai direto para a mão do usuário final, que já vai utilizar, já vai rodar isso no ambiente, né, no ambiente ali, de um ambiente real, um ambiente realmente que está valendo já aquele sistema. Então, é importante memorizar, você entender essa parte toda aí, dessa parte de desenvolvimento, essa parte aí, essas fases, na verdade, da aplicação do processo unificado. Nós temos aqui os fluxos de trabalho, né, os workflows, né, que são, conforme para posteriormente o processo unificado, em diversas fases. Em cada uma delas pode ser realizar atividades diferentes, fluxos de trabalho, que são workflows, em diferentes proporções. Workflows ou disciplinas também pode estar lá com esse mesmo nome aqui de workflows, né? Eu vi uma tabela aqui baseada no Somerville, tirei aqui do livro de Somerville, que fala, né, workflow, descrição, né? Tá aqui, o modelagem de negócio, e vai dizer que o que é a modelagem de negócio, que é o processo de negócios, são modelados por meio de casos de uso de negócio. O requisitos, que são os atores que interagem com o sistema, são identificados e casos de uso são desenvolvidos para modelar. A gente vai ver futuramente nas aulas de casos de uso, entender o que é essa modelagem, o que é esse caso de uso. A análise de projeto, o modelo de projeto é criado e documentado como modelo de arquitetura.
modelos de componentes, modelos objetos e modelos de sequência. Implementação, os componentes do sistema são implementados, estruturados em subsistemas. Implementação, geração automática de código a partir de modelos de projeto ajuda a acelerar esse processo. O teste, né, que é um processo iterativo que é feito em conjunto com a implementação. O teste do sistema segue a conclusão em implementação. Temos também a implantação, que é um release do produto é criado, distribuído aos usuários e instalado em seu local de trabalho. O gerenciamento de projeto de configuração e mudanças, né, o workflow de apoio que gerencia, né, as mudanças do sistema. O gerenciamento de projetos, que é um workflow que gerencia o desenvolvimento do sistema. Também o meio ambiente, que é o workflow que está relacionado com a disponibilização de ferramentas apropriadas para a equipe de desenvolvimento de software, né? Que você vai dar uma lida legal nisso aqui, dar uma lida interessante aqui depois, né, para você fixar, entender pelo menos a palavra-chave quanto a isso. E o que eu acho mais interessante é essa parte aqui, olha, que a gente vai fazer uma correlação, e você vai ver o quanto isso é importante numa prova de concurso. Você vai correlacionar a parte aqui do fluxo de trabalho, né? Como a gente tem falado aqui, o fluxo de trabalho com a questão aqui das fases, né? Por exemplo, você vê aqui, ó, observe que, olha, modelo de negócio. Você vê esse desenho aqui, né, laranjado aqui do modelo de negócio, significa isso, que a modelagem de negócios ela é acentuada, vê que há um crescimento aqui, ó, essa parte de concepção e elaboração, essa parte gráfica aqui, esse desenho alaranjado aqui, né, alaranjado, não sei qual cor, salmão, ele está bem acentuado na parte de concepção e elaboração. Significa que esse fluxo de trabalho ele vai acontecer com maior frequência ou com maior força na fase de modelagem de negócio. Ele vai diminuindo ó, na construção, fica bem fraco na transição até desaparecer. Assim, os requisitos também, você pode ver ó, que ele é bem acentuado na concepção, na elaboração, na construção também. Ele é um pouco acentuado e vai diminuindo na parte de transição, fica bem pouco na parte de transição. Nesse desenho aqui, né, na análise de desenho, você vê que ele é bem mais acentuado na elaboração, tem um pouquinho na concepção, mas é acentuado na elaboração, na construção e já vai diminuindo aqui na transição. E assim você vai vendo, cada gráfico desse que tem esse desenho, você vai observar esse desenho aqui em forma de desenho, parece assim uma montanhazinha, desenho de uma montanha, enfim, de um relevozinho. Isso significa que qual é, vamos dizer assim, o grau né, de utilização, né, o grau onde esse fluxo de trabalho está inserido na fase. Então veja que determinados fluxos de trabalho estão mais presentes em uma fase e outros estão mais presentes em outras. Né? O curioso é que o ambiente está presente em todas as fases, né, praticamente. E o gerenciamento de projeto também. Ó. O gerenciamento de projetos, se você for analisar o penúltimo aqui da lista, da tabela, ele basicamente está quase que presente, quase que homogeneamente em todas as fases do processo, na concepção, elaboração, construção e transição. Praticamente todos eles estão presentes em todas as fases. Aqui a exceção que eu diria que talvez possa não ter é a parte aqui da implantação. Se você observar a implantação ela não está presente na concepção e ela começa a aparecer aos poucos na elaboração. Então, digamos, fora a implantação que não aparece na concepção, basicamente todos os workflows aparecem em algum momento, né, ou em parte, mesmo que seja pequena, na fase, em uma das fases do processo unificado. Então, assim, gente, dá uma olhada com calma. Eu assim, oriento você, dá uma olhada, pega esse material aí impresso, dá uma olhada nessa imagem, porque essa imagem é muito importante. E você vai ver o quanto ela é importante quando a gente chegar na parte de exercícios. Você vai ver que tem exercício, tem ali umas questões que caiu algo quanto a isso, quanto a essa questão aí. E se você olhar para esse gráfico, você vai entender, né? Você vai entender assim, o quanto está presente um workflow em cada fase do processo, certo? Vamos dar continuidade. Achar que caminhamos para o fim da aula. É o seguinte, eu vou finalizar por aqui para não ficar muito longo essa aula não ficar muito longa. Vou finalizar por aqui. Tá? O próximo bloco a gente vai finalizar essa parte aqui do processo unificado e vamos fazer exercícios para concurso público para que você venha assimilar, entender como é que na prática isso cai na tua prova. Então, não perca, daqui a pouco estamos de volta com mais um bloco finalizando essa parte de conteúdo de processo
unificado.